dele, só que num tempo onde não existia internet. E aí eu me questionei, poxa, será que existe algum motivo do porquê as pessoas prosperam? E eu pensei, como temos acesso à internet hoje, imagina como a gente não pode fazer uma análise muito mais quantitativa do que ele fez na época dele. E aí foi daí que a gente começou a ir em busca do porquê algumas pessoas prosperam e outras não. Será que existe um código? Um dos primeiros grandes nomes que tinha conseguido tinha sido Chris Gardner. Na época da escola de vocês, tinha aquela aula onde a professora faltava e todo mundo assistia filme? Tinha, não tinha? Na minha também. E aí era sempre o mesmo filme, cara. A Procura da Felicidade. Era o mesmo filme, cara. Era sempre esse mesmo filme. E aí, mais pra frente, talvez por uma inspiração disso ou por um acaso, eu virei um assessor de investimentos. Que era exatamente o que o Chris Gardner fazia no filme A Procura da Felicidade. E eu virei justamente isso aqui no Brasil. Então ele era um dos meus grandes ídolos. E aí quando ele vinha pro Brasil, eu fui um dos caras que tive acesso a conversar com ele. E aí eu fui pro hotel onde eles estavam hospedados pro evento. E eu sempre fui um cara de me esforçar mais do que a média. E nesse dia, tinha um horário pra gravar com o Chris Gardner. Era 11 horas que eu ia gravar com o Chris Gardner. Só que eu tinha chegado extremamente cedo esse dia. Eu nem lembro se tinha chegado 5, 6 da manhã, sei lá. E aí, a gente muito cedo preparou tudo. Então já tinha poltrona, já tinha câmera, tinha tudo isso. E devia ser, sei lá, nem 7 da manhã. E nesse dia ia gravar eu, a Forbes, a Globo e o BTG Pactual na época. E aí, por algum motivo, o Chris Gardner ele veio mais cedo. Tava ele com uma assessora e a assessora olhou pra mim e falou assim, não, a gente não vai gravar com esse menino agora não. É só depois e se sobrar tempo, né? Aí o Chris Gardner olhou que eu tava pronto. Aí ele falou, não, vou gravar sim. Aí ele veio andando, aquele brutamontes assim. Aí ele falou, garoto, eu vou gravar com você porque você tá pronto e os profissionais estão sempre prontos. Aí eu lembro que uma das primeiras perguntas que eu fiz foi, por que você tem 2 relógios? Aí ele falou, porque eu não tenho tempo pra perder. E foi muito legal. Acho que o principal insight que eu tive dele foi, there is no plan B, né? Não tem plano B. E todas as pessoas que eu conheço que de fato ficaram muito grandes, elas não ficaram grandes diversificando, elas ficaram grandes com uma grande porrada. Então pega todos os empreendedores, eles ficaram grandes com um grande empreendimento que deu certo, e não vários. O que eu percebi é que as pessoas, elas não devem diversificar o seu trabalho, mas devem diversificar o seu patrimônio, que são coisas diferentes. Isso. Os judeus, eles têm uma passagem que é a passagem de quando eles ensinam como investir o capital. E aí eu decidi me aprofundar nisso. E aí eu liguei hoje pro Rabino Dudu, e aí ele pegou a Torá, e ele abriu lá. Cara, é uma loucura, assim. E aí ele começou a interpretar pra mim tudo isso, e os judeus, eles representam 0,2% da população, e eles têm eles têm quase 1,5% da riqueza mundial. Então assim, eles são muito ricos por cabeça, mais do que qualquer outra religião, né? E tem algum motivo do porquê eles são muito ricos. Quando a gente foi estudar os princípios, né, judaicos, pensa que os judeus, eles acreditam, né, que os primeiros 5 livros da Bíblia são o Pentateuco, e aí, além disso, você tem a Talmud, que é uma coletânea, né, de livros que falam sobre lei, ética, moral e etc. Um desses livros tem um capítulo específico onde conta-se uma história. E nessa história é muito interessante que diz o seguinte, eles estão falando sobre leis. Estava escrito o seguinte, se você deixa um dinheiro seu na mão de alguém para cuidar, e essa pessoa perde o dinheiro que você deixou na mão dessa pessoa para cuidar, essa pessoa, ela está certa ou errada em ter perdido o seu dinheiro? Tá? Então, olha que interessante. O livro fala que depende. Ele diz assim, ó, se eu deixei meu dinheiro com você e você foi negligente, então se você pegou o dinheiro e você deixou na mão de uma criança, ou você pegou, amarrou, jogou para trás aqui, e você perdeu o dinheiro, você é o culpado. Então, alguma coisa ruim tem que acontecer com você. Se você pegou esse dinheiro e você guardou da forma correta, mas alguém veio e te assaltou, você não é culpado. Se você fez tudo certo e você foi roubado, aí você não é culpado, tá? É isso que tá escrito lá. Só que aí, ele diz o seguinte, poxa, mas eu poderia ter dado esse dinheiro para uma criança. Em outras palavras, ele está dizendo assim, você poderia ter sido negligente. Mas o que mais eu poderia ter feito? Aí o rabino responde para ele, você poderia ter amarrado esse dinheiro na sua mão. Aí fala, amarrado esse dinheiro na sua mão? E aí depois ele explica o que é amarrar o dinheiro na sua mão. Ele diz, amarrar o dinheiro na sua mão seria como você pegar 1/3 do seu patrimônio e você enterrar embaixo da terra. 1/3 do seu patrimônio e você investir em negócios. E 1/3 do seu patrimônio e deixar e deixar essas posses abaixo da sua mão. Então ele diz, basicamente, que para o seu capital, você deveria diversificá-lo dessas 3 formas. Terras, negócios e posses que estejam abaixo da sua mão. Ou seja, real estate, ações e reserva de valor. Então é muito interessante quando a gente fala sobre diversificação e quando o Chris Gardner fala sobre plano A, que eu vejo que o que te enriquece é o trabalho. Então no trabalho não existe espaço para plano B, C, D, é um único plano. Por quê? Porque se não tiver jeito de dar errado, você vai fazer dar certo, tá? Agora, o fruto do seu trabalho, ele deve ser diversificado, ele deve ser amarrado na sua mão. E isso é o que eu vejo de fato os grandes fazendo. E até se a gente fizer um backtest dessa carteira de investimentos diversificada, né, dos judeus, de fato foram alguns dos maiores rendimentos da história. Isso aí foi escrito há 1800 anos atrás. A indecisão cobra um preço alto, né? Porque às vezes você fica assim, ó, não quero abrir mão disso, porque se der problema. Aí o fato de você não ter coragem de abrir mão disso te gera um problema onde você não teve coragem de abrir mão. Você tem que abrir mão de alguma coisa, cara. O sacrifício é recompensador. Tipo, por exemplo, você trabalhou quantos anos como assessor sem ganhar nada até você, sei lá, vender o seu
seu negócio e ganhar um bom dinheiro? Eu fui 7 anos assessor. Meus primeiros 2 para 3 anos eu não ganhei nada. Depois disso eu comecei a ganhar um dinheiro, mas eu reinvesti no próprio negócio e paguei dívidas da família. Então eu demorei 7 anos para ganhar meu primeiro grande dinheiro. Então você fez 7 anos de sacrifício para realmente conseguir mudar, viver do jeito que você queria, basicamente. Isso, exatamente. E aí quando você pega os nomes que a gente conversou, todos que ganharam dinheiro, demoraram para ganhar dinheiro. Todos demoraram para ganhar dinheiro. Então quando a gente fala do código da riqueza, cara, existem algumas coisas em comum. Uma delas é você entender que primeiro você planta, depois você colhe. E hoje as pessoas, elas primeiro querem colher. As pessoas não têm coragem de abrir mão do que elas mais querem na vida delas. Na verdade, elas abrem mão do que elas mais querem na vida delas para colherem, né, o que é importante apenas nesse exato momento. Hoje tá tudo muito rápido, né? Você pega o TikTok, você pega o Instagram, você pega não sei o que lá. Então a gente sabe muita coisa, né, espalhada, de zero profundidade. Então é muito difícil a gente conseguir ter alguma vantagem competitiva. Todas as pessoas que eu conversei no Código da Riqueza, elas eram muito boas em alguma coisa. Hoje você tem um monte de gente que é medíocre, cara, que é mediano em tudo. E não foca em nada e não sabe de nada. Não foca em nada. E eu sou péssimo em muita coisa, na maioria das coisas, mas eu sou bom em poucas. Isso aqui é o que me fez ter resultado. As pessoas que são verdadeiramente ricas, elas entendem que o dinheiro não é causa, ele é consequência. Mas é consequência do quê? Do seu trabalho, do seu esforço e do seu valor agregado na vida dos outros, tá? Trabalho, esforço e valor agregado. Isso daqui é o que vai tirar riqueza. Trabalho, esforço e valor agregado. Por que trabalho? Porque o trabalho, ele tem a ver com você multiplicar algo que você é bom, não algo que você é ruim, né? O trabalho é diferente do emprego. O trabalho é você multiplicar algo que já está dentro de você, algo que você já desenvolveu, algo que você é melhor do que os outros. Quando você desenvolve algo que você é pior do que os outros, você provavelmente não vai conseguir resolver a equação da riqueza, porque vai ter muita gente melhor do que você se esforçando no mesmo grau que você está se esforçando. Então você não vai ter nenhum diferencial, vai ser difícil você construir algo que ninguém mais construiu. Então é importante você entender onde você é bom e você trabalhar isso, porque é isso que vai te dar vantagem competitiva. Mas o ambiente, ele nos prepara para geralmente fazer o quê? Multiplicar o que a gente é ruim, esforçar onde a gente é ruim, passar tempo onde a gente é ruim. A escola faz isso com a gente. Nossa. A escola faz a gente ficar lá repete ano, até você entender química. Pô, cara, imagina o seguinte, olha que bizarro. Você é um cara que odeia química. Você pode usar química se você for por uma linha importante, né, da sua vida que use química, mas na maioria das vezes não. Você já decidiu que você não vai usar química, você só vai usar, sei lá, uma coisa que não tem nada a ver com química. E aí a escola te repete 2 anos, te faz passar 2 anos, te faz perder 2 anos na sua vida porque você, por algum motivo, era extremamente talentoso em, sei lá, em português e horrível em química. E a vida, ela não vai te premiar pelo que você é horrível, vai te premiar só pelo que você é bom. Você vai contratar alguém pro seu time que é incrível em algo que ela faz, e não uma pessoa que é horrível. Então, trabalho é multiplicar onde você já é bom, o que você tem. Depois, o seu esforço. O seu esforço, porque, cara, você pode ser extremamente talentoso em alguma coisa, né? Mas se você não se esforçar nisso... esquece. Você precisa de esforço, concorda? Que senão você vai ser mais um medíocre, cara. Aliás, eu tô cansado de gente que não se esforça, cara. Tô cansado, eu fico puto com isso. Pior que gente sem discernimento cognitivo é gente vagabunda, cara. É a combinação perfeita. É o deixa a vida me levar com mediocridade, baixa capacidade cognitiva e vagabundagem. Agora, olha só, por isso, e aí você tem um terceiro ponto, que você tem o multiplicar o seu talento, você tem o esforço e você tem o valor agregado. Porque não tem como você ganhar alguma coisa se não agregar valor pro outro. O valor agregado eu aprendi com você, eu não sabia o que era isso. Eu achava que trabalhar e ter um emprego era realmente fazer o que eu fui pago pra fazer e tá tudo bem. Eu não sabia que era tipo assim, era fazer o que eu fui combinado a fazer, mas é tipo assim, cara, agregar realmente um valor a isso. É tipo assim, pensar com uma outra ótica. Não é tipo, vou editar um vídeo pra subir no YouTube. Não, eu tô editando um vídeo que vai impactar um monte de gente. Eu tô editando esse vídeo pra bater mais de 1 milhão de visualização, porque eu sei que a gente vai conseguir converter esse vídeo em X, Y coisas. Então, as pessoas não entendem que é tipo assim, cara, se você hoje é um júnior numa empresa e você trabalha como um júnior, você vai ser pra sempre um júnior. Você nunca vai promover um cara pro pleno se o cara trabalha como um júnior. O cara tem que trabalhar primeiro como um pleno ou até mesmo como um sênior. Pra você sentir aquela coisa de tipo, puta, cara, esse cara ele já tá... Eu preciso promover esse cara. Promover esse cara. Não dá pra não promover esse cara, né? Exatamente. Tem que chegar nessa parada. E aí eu tava com o Jeffrey Maron, eu falei assim, Jeffrey, o que é riqueza pra você? E aí ele falou assim, tem 3 tipos de definições pra riqueza. Aí ele falou assim, a primeira é a riqueza financeira, mas não é a única